Bem-vindos a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais 1. Meu nome é Marco Simplício e eu vou acompanhar vocês nesse bloco sobre VHDL, que é uma linguagem para construção de sistemas digitais. Bom, primeiro uma breve perspectiva histórica, que é a evolução de como são feitos circuitos digitais. Nos anos 70 era usando essa coisinha, essa régua que está representada na direita, lápis, papel, gabarito para facilitar os desenhinhos das portas lógicas. Vamos embora. Anos 80 tinha computador, né? Então surgiram softwares para você desenhar isso sem ter que ser com lápis e papel. E começou a construção de HDLs, né, que são linguagens de descrição de hardware, que é exatamente o tema daqui. E nos anos 90 cresceu, enfim, ganhou o mundo, né? E hoje, para você construir sistemas digitais complexos, não se usam portas lógicas desenhadas na mão, nem desenhos esquemáticos. É de fato uma linguagem que facilita essa descrição toda. Não daria para construir circuitos complexos como os que a gente tem hoje, fazendo porta lógica por porta lógica, né? Tem que ter uma coisa um pouco mais abstrata, com uma capacidade de descrição mais forte do que simplesmente desenhos. E HDL dá exatamente isso. A razão, então, já coloquei, né, para colocar VHDL, HDLs, né, VHDL é uma das linguagens possíveis, tem Verilog, SystemC, tem outras, tanto essa questão de complexidade, né, o nível de abstração que é razoavelmente baixo, como a dificuldade de você verificar erros, eventualmente só num desenho, né, sei lá, você desenhou algumas portas lógicas e acabou cruzando um fio ali, está tendo um curto, como é que você enxerga esse curto facilmente, né? Só batendo o olho não é tão fácil assim. Simular isso pode não ser tão simples, então uma linguagem de descrição de hardware que suporte testes, né? A gente vai abordar isso dentro desse curso também, test bench, que é exatamente um hardware que testa outro hardware, né? O VHDL, no final das contas, descreve um hardware e você pode usar a mesma linguagem para descrever um hardware que testa esse hardware que você está querendo verificar a corretude dele. E também outras questões como descrição de comportamento, né? Ao invés de você ter que descrever toda a lógica por trás, tentar colocar em menos palavras o que aquele hardware faz. E o sintetizador, né, uma ferramenta automatizada, construir as portas lógicas que fazem aquele comportamento que você está descrevendo. Então, enfim, no final das contas, você ganha em produtividade usando esse tipo de coisa. E aí é importante entender que o Description Language, dentro do nome, né, Hardware Description Language, é extremamente importante para você entender a linguagem. A linguagem de programação que vocês estão acostumados, C, por exemplo, ela no final das contas escreve um software, é uma sequência de instruções para executar alguma coisa. Uma linguagem de descrição de hardware, ela não tem nada a ver com uma sequência de instruções. O que ela faz, no final das contas, é simplesmente modelar um hardware, descrever, documentar cada um dos pedaços desse hardware. E aí você pode simular esse hardware e eventualmente até, enfim, como você tem uma descrição completa, jogar ele para dentro de um silício programável, que é uma FPGA, vou falar já da ideia, né, da forma de construção de hardware usando linguagens de descrição de hardware, mas essa coisa de ser uma linguagem de descrição, não uma linguagem de programação é essencial. E, bom, aí vem a meu momento confissão histórica da minha história, né, com VHDL. Eu simplesmente odiava com todas as forças VHDL enquanto eu estava na graduação. Simplesmente não funcionava. Eu comecei a chamar VHDL de Very Hellish Devil's Language, a linguagem do diabo extremamente infernal. Nada funcionava. E a razão era muito simples, me explicaram o VHDL errado. Em algum momento me fizeram crer que dava para usar VHDL como se fosse C. É uma sequência de instruções. E insisto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente uma linguagem que descreve pedaços de um hardware. E exatamente por isso você pode pensar que é uma linguagem que, ao invés de ter uma sequência de instruções, uma executa na sequência da outra, todas as instruções executam ao mesmo tempo. Não é exatamente isso, porque no final das contas você não tem instrução porcaria nenhuma. Você tem pedaços de hardware que estão energizados ao mesmo tempo, estão recebendo sinais ao mesmo tempo, então estão dando a saída deles ao mesmo tempo. Então isso é essencial para você não se frustrar.
como eu me frustrei na graduação, odiava a linguagem, odiava os professores, não entendia nada do que estava acontecendo, e depois que eu entendi o problema, que o problema era eu, que não tinha entendido que era uma linguagem de descrição, que tinha que olhar hardwares, eu me senti como uma criança tentando colocar o triângulo dentro do buraco redondo. É, não entra. Aí você se frustra, você fica batendo para ver se entra. Não vai entrar, meu filho. Então, use as coisas certas para fazer as coisas certas. O VHDL tem um mindset bem diferente de linguagem de programação. Se você tentar aplicar simplesmente o mindset de programação que vocês viram em outros cursos para VHDL, não vai funcionar. Se funcionar, vai ser mágica, né? Vai ser porque o seu sintetizador, né, a infraestrutura de compilação, enfim, que permite você construir o hardware, vou mostrar já já, ela foi muito esperta. Mas na prática é raro funcionar, e quando funciona fica uma carroça, fica lento pra caramba, né? O sintetizador pode ser esperto, mas se você não dá boas dicas para ele, ele vai fazer alguma porcaria. Então, importantíssimo, quando você constrói VHDL, não faça como C, pense nos módulos de hardware, que é o que você vai ter que descrever. Então vai aparecer esse diabinho em alguns momentos dentro desses conjunto de aulas aqui, que é exatamente para indicar os momentos que me frustraram, as coisas que eu descobri que eu estava pensando errado. São armadilhas dentro desse universo de aprendizado de como usar VHDL e, enfim, prestem atenção principalmente nesses pontos. Você provavelmente vai ouvir de algum colega que, VHDL é igual C. Vai bater com um desses diabinhos aqui, que não tem nada a ver com C. Ferramentas para usar VHDL, né? Então, tendo em mente que é diferente, tem algumas similaridades mesmo assim, né? Porque por mais que seja um mindset distinto, bom, somos seres humanos, usamos ferramentas semelhantes para construir coisas distintas, mas enfim, para construir coisas. Então, para programar com a VHDL, você vai ter um editor de texto, né? Onde você vai colocar o texto, o código de descrição do seu hardware. Vai ter um compilador também, né? No final das contas, o compilador, a única coisa que ele faz é verificação de sintaxe, né? Se você não esqueceu de um ponto e vírgula, não errou algum nome, não tem uma variável indefinida em algum lugar. E aí, enquanto em C, em geral, você fala compilador para o cara que pega o código-fonte e já sai com executável, bom, a gente não tem executável aqui. Um executável é um negócio que roda no hardware. A gente não está construindo um negócio, um software que roda no hardware, a gente está construindo o hardware. Então, o sintetizador, o que ele vai fazer é exatamente construir o hardware. Ele tenta pegar as instruções que você colocou ali, né, os pedaços de código, de módulos que você construiu e colocar ele num silício. Né? A gente não tem exatamente silício programável, mas a gente tem uma coisa parecida com isso que é uma FPGA. Não é exatamente essa ideia, né? Mas para ter um paralelo, né? Quando você desenvolve software, você usa uma plataforma para executar isso que é um processador, de propósito geral, por exemplo. Quando você está construindo um hardware, bom, hardware roda em cima de transistores, né, de silício. Não dá para você ir na praia, pegar um tanto de sílica, refinar, transformar em silício que seja programável, criar seus próprios transistores e aí sim construir o seu hardware. Né? Daria um trabalho infernal. Então, no final das contas, a gente tem já meio que um silício programável pronto para programação, que são FPGAs. Tem uma aula específica para explicar o que diabos tem dentro, mas por hora, só para não ter que revelar a mágica que está por trás, pensa que tem um monte de silício ali e você consegue construir os transistores como você bem entender, refletindo as portas lógicas que você está descrevendo usando o VHDL. Essa que é a ideia. E além disso, dá para simular, né? Enfim, falei que uma das vantagens de usar esse tipo de linguagem é você conseguir testar as coisas. Tem simuladores que, no final das contas, você tem o sistema que você quer testar, né? Você constrói um test bench que dá entradas para esse sisteminha, para esse hardware, e verifica saídas. Isso que é o que faz um test bench. E tem alguns que são gráficos também, né? Dá para ver as formas de onda que são geradas de tempos em tempos. Eu particularmente não gosto muito, porque eu acho mais fácil
fazer testes vendo entradas e saídas do que vendo formas de onda ali, mas para algumas aplicações pode ser interessante. Tem o GTK Wave, por exemplo, que gera as formas de onda. Mas, enfim, não vou abordar tanto ele, né? Eu vou abordar muito mais a ideia de um test bench, que é esse cara que dá entradas, verifica as saídas. E bom, a plataforma já falei, FPGA é um silício programável, entre gigantescas aspas. E para construir, então, alguma coisa usando VHDL, está aqui o fluxo de projeto. Primeiro passo, constrói um diagrama de blocos. Tenta pegar as peças que funcionam para resolver o seu problema. Descrever o hardware mesmo, né? Caixinhas que descrevem o que você precisa fazer, as ligações entre essas caixinhas. É interessante até que você pode reaproveitar caixinhas, né? Enfim, uma parte da utilidade de VHDL, de linguagem de HDL, é que ele costuma ser modularizável. Né? Você consegue reaproveitar caixas de um ponto para o outro, mas enfim, você vai precisar desenhar isso. Afinal de contas, você vai descrever o seu hardware. Se você não desenhou o seu hardware, você vai começar descrevendo da sua cabeça, provavelmente não vai sair nada. Então, tendo um diagrama de blocos básico, você pode fazer a codificação, né, em HDL, compilar para verificar erros de sintaxe e afins, simular usando o test bench para ver se está de fato funcionando, tendo o comportamento desejado. E aí, depois disso, as tarefas seguintes é se você for jogar de fato numa FPGA. Né? Você pode só simular, por parte do tempo a gente vai só simular na disciplina. Vocês não vão ter a plaquinha necessariamente para fazer a construção do hardware. Em laboratório digital, vocês usam a plaquinha para, de fato, enfim, já que estou construindo o hardware, né, vamos apertar os botões do hardware e afins, isso vai ficar para o laboratório. Mas, enfim, entendo o código, você pode fazer é sintetizar ele, jogar para dentro de uma placa. O sintetizador ele aloca os pontos do silício, digamos, todas as portas lógicas que representam o seu sistema, e aí você pode rodar, né, enfim, ver na prática qual que é a velocidade com a qual, dada uma entrada, o seu sistema dá uma saída. Então, esse que é o fluxo de projeto. Tem, como qualquer bom projeto, você pode ter retrabalhos, mas enfim, normalmente a gente vai ficar muito mais na parte de cima do que na parte de baixo, pelo menos nessa disciplina, né? Laboratório, a parte de baixo também vai ser bastante importante. Por que usar VHDL? Enfim, já dei algumas dicas nesse sentido, né? A VHDL é bom para construir sistemas complexos. Você vai construir uma coisa bobinha, né, com duas portas lógicas, não tem muito por que gastar tempo com VHDL. Se você vai construir uma coisa razoavelmente grande, e grande, pensa, a partir de 10 portas lógicas já é muito mais rápido, provavelmente, fazer em HDL do que, de fato, fazer os desenhos correspondentes. Vai valer mais a pena. Então, você tem ganho de produtividade no final das contas. Pensa, para construir um processador tipo um i7, né? Não dá para desenhar só com portas lógicas, né? A porta lógica dá para trabalhar com bit. Computadores modernos trabalham com 64 bits, no mínimo, né? Tem registradores de 128, 256, enfim, não vai rolar. O segundo ponto é a modularização, já falei, né? Você pode reaproveitar bloquinhos para diferentes projetos, e nessa disciplina vocês vão ver vários bloquinhos comuns de se utilizar, alguns aritméticos, alguns lógicos. E VHDL é uma linguagem padronizada amplamente, então qualquer produtor de FPGA, eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas a gigantesca maioria dos fabricantes de FPGA vão suportar a linguagem VHDL. Então você entrega um VHDL para o sintetizador daquele fabricante, ele vai conseguir jogar aquilo, enfim, transformar o silício dentro da FPGA no hardware que você precisa. Então é bastante interessante do ponto de vista de, digamos, portabilidade. Né? Você pode colocar em diferentes dispositivos isso. Entrando um pouco já na linguagem, eu não vou dar detalhes da linguagem, esse é o objetivo das aulas que vem, mas já para indo no sentido do diabinho, né, para entender um pouquinho algumas das premissas do VHDL, tem aqui algumas coisas de sintaxe, vou mostrar alguns exemplos básicos para reforçar a diferença entre VHDL e C. De novo, não tem nada a ver. Primeiro, o VHDL não diferencia maiúsculas de minúsculas. Vou colocar uns exemplos aqui. Tanto faz você escrever X maiúsculo, X minúsculo, misturar maiúsculo com minúsculo, tá tudo certo. Ele não liga, né? Obviamente é bom você adotar um estilo por questões de legibilidade, mas só por isso, né? O sintetizador em si, a linguagem não liga para maiúsculas e minúsculas.
Ignora espaços e quebra de linha, essa é a maioria das linguagens de programação, né? Acho que Python é um dos principais exemplos contrários, né? Que a indentação significa alguma coisa, a VHDL não dá mínima para indentação, nada do gênero. Se fizer tudo uma linha só ou em várias linhas, vai dar na mesma do ponto de vista do sintetizador. Do ponto de vista de um programador, de alguém que vai verificar os seus códigos, faz bastante diferença. Mas legibilidade humana, o sintetizador não liga para isso. Variáveis são definidas sempre começando com letras, pode ter depois das primeira letra, pode ter outras letras, números ou underscore, né? O underline. Não pode ter mais do que um underscore em sequência e não pode acabar com underscore. Um detalhezinho, né? Não tem nada de muito relevante nisso, mas é só para não ter problema quando vocês tentarem dar o nome das variáveis, já está aqui a regra. Comentários são escritos com traço-traço, né? Vão ficar cinza nos exemplos que eu vou colocar aqui ao longo da aula. É a mesma ideia do barra-barra, né? Tudo que vier na frente do traço-traço, ele considera como comentário, né? Qualquer editor de texto que entende VHDL vai colocar uma cor diferente para deixar claro que é um comentário na parte do código. Uso de parênteses aí é parecido com a ideia de ser, né? Define precedência, o que tiver entre parênteses vai ser calculado antes do que tiver fora dos parênteses, e é bom para melhorar a visibilidade, né? Agrupar algumas operações. E ao longo dos exemplos que eu vou colocar aqui, algumas variáveis, algumas palavras reservadas, eu vou colocar numa cor diferente, também em geral azul, para, enfim, você não pode dar um nome de variável de algo que seja reservado, né? Chamar uma variável de, sei lá, no nosso caso aqui, uma palavra reservada é end. Você não pode chamar uma variável de end, que ele vai entender aquilo como comando. Então, enfim, tem algumas limitaçõezinhas, como qualquer linguagem de programação. Você não pode dar qualquer nome para as coisas se o nome for reservado. Né? Em C você não pode chamar uma variável de int, porque int é uma palavra reservada que define um inteiro. Mesma ideia. E aqui tem um primeiro exemplo, né? Não está completo, é só um pedaço do código, mas é para mostrar exatamente a ideia de que é uma linguagem de descrição de hardware. Eu tenho um hardware aqui embaixo, é basicamente um somador, né? De 2 bits, é um meio somador, no final das contas. Ele recebe 2 bits A e B e dá a soma e se tem carry. Né? Então 0, 0 ele tem que dar 0, a soma e o carry, 0, 1, o 1, 0, a soma dá 1 e o carry dá 0, e 1, 1, né? A e B, A igual a 1, B igual a 1, a soma dá 0, vai 1, né? Dá 2, vocês viram isso em aritmética. Então, enfim, não precisa escrever essa tabela verdade toda, a vantagem é não, eu preciso de um XOR ligando A e B, e a saída desse XOR é uma soma, exatamente isso que está na primeira linha, ali no alto, sum, recebe o resultado de A XOR B. E o carry é um AND, né? É o mesmo A e o B, você faz um AND entre eles e o resultado é o carry. Os dois códigos que estão mostrados aí, eles são equivalentes, né? Eu troquei a ordem das coisas, faz a menor diferença, né? Tanto faz se você começa a escrever de cima para baixo ou de baixo para cima. Perceba as palavras reservadas, né? XOR e AND são palavras reservadas, eu vou falar outras mais adiante dentro desse bloco ainda. Perceba que não faz diferença maiúsculas e minúsculas, misturei aqui, né? Fica horrível para ler, mas dá na mesma, é o mesmo código, de acordo com o sintetizador. Alguns têm mais espaço, parênteses, dá na mesma. Então, enfim, isso é para mostrar para vocês que eu estou descrevendo hardware, né? Eu tenho um XOR, um AND, eles estão representados em texto aqui. E aí você pode dizer, não, mas esse exemplo é meio peso. Em C seria a mesma coisa, né? Eu faço A, XOR, B, sum recebe cada um deles. Também não depende da ordem, dá na mesma se eu inverter a ordem, né? Porque primeiro ele vai fazer sum, depois ele vai fazer carry. Posso inverter, é igual C, né? Não. Tem aqui um outro exemplo. Que agora eu estou calculando um outro sinal aqui, que é o N-carry, né, que é o not do carry. Então o código de cima ele começa fazendo N-carry, recebe o not do carry. Então o que eu estou descrevendo aqui é aquele not mais à direita. E tanto faz a ordem, né? Eu posso começar da direita baixo, misturar com cima, enfim, o que eu tenho que fazer é descrever essas 3 portas que estão aqui no meu circuito. A ordem não interessa nem um pouquinho. Se fosse em C, isso não ia funcionar nem a pau.
O compilador ia reclamar para você, not carry. Quem é carry? Como que eu vou atribuir not carry a any carry? Você nem me falou quem é carry ainda. O valor de carry não está definido. Eu não calculei A, end B e carreguei no carry. Em C isso aqui não ia funcionar, né? Essa parte de cima. Mas é exatamente igual ao código de baixo, né? Tá descrevendo exatamente o mesmo hardware, o código de cima e o código de baixo. E para VHDL dá na mesma, porque ele não vai executar em sequência. Você está simplesmente dizendo quais são os pedaços do hardware aqui. As três linhas elas executam concorrentemente, né? Que elas não executam porcaria nenhuma, na verdade você tem três pedaços do hardware interconectados da forma que você está descrevendo aqui. Então, de novo, não tem nada a ver com C, viu? Bem diferente a ideia. E aqui tem um segundo exemplo também ilustrativo e interessante, porque é uma das primeiras coisas que normalmente se vê em C, né? Para mostrar como se programa em C, como tem a sequência das coisas, vocês aprendem a fazer swap, né? Tem dois números, A e B, e vocês trocam A e B de posição. E a primeira coisa que o professor normalmente mostra, que é o exemplo que não funciona, é o primeiro exemplo ali, A igual a B e B igual a A. No final das contas, quando você faz isso em C, você vai fazer a sequência de instruções, né? O que acontece é que você copia o valor de B em cima do A, sobrescreve o valor que tinha dentro do A, e quando você faz B igual a A, você está fazendo nada de útil, né? Porque o B já tem o valor de A lá dentro. O novo valor de A, que era o valor de B já. Então, enfim, você tinha 5 e 7, quer trocar os dois de lugar, com o primeiro código você consegue 7, 7. Não é isso que você quer. E aí o professor normalmente explica, não, cria uma variável temporária, que ela vai guardar o valor de A, aí você pega o valor de B, sobrescreve o valor de A, e depois você pega o valor dessa variável temporária, x, e joga para dentro do B. Nessa sequência vai funcionar que é uma maravilha. Isso é C. Né? Enfim, na sequência de instruções, você tem que se preocupar com esse gerenciamento de memória. Até daria para fazer o que está ali na última linha, né? Você cria duas outras variáveis, SA e SB, e faz o SA, né, que é o swapped A, um nome bonito aí, recebe o valor de B e o SB recebe o valor de A. E depois você trabalha só com SA e SB. É desagradável fazer isso, né? Gera novas variáveis que você vai trabalhar com elas depois disso no código, mas mais elegante reusar a variável como uma temporária. Isso é C. Em VHDL, se você faz o que vocês aprenderam em C, você está descrevendo uma coisa nada a ver. X recebe A recebe B, B recebe X. O que você está falando para o seu sintetizador é o que está ali no desenho. Ó, tem três sinais aí, A, B e C, interconecta todos eles. Só isso, né? O X interconecta com A, então você tem um ponto do seu circuito que chama X, faz interconexão com o ponto do seu circuito que chama A, então faz um fio. Depois, A interconecta com B, bom, liga ali no mesmo ponto que é B e que é X. E a terceira linha é inútil, porque no final das contas B e X já estão interligados por conta das duas primeiras linhas. Em VHDL, o que você teria que fazer de verdade é muito parecido com o exemplo que eu falei que seria meio inútil, seria ruim dentro de C. Você simplesmente fala que tem dois outros pontos no seu sinal, SA e SB. O SB recebe o A, o SA recebe o B, então você tem ali, entram dois bits e você faz a inversão desses dois bits nessa saída. Né? Então você tem uma caixinha que o que entrar na ordem A e B sai na ordem inversa B e A. E, bom, estou dando nomes para as coisas aqui, mas é só você interconectar essa caixinha em qualquer lugar do seu hardware que ele inverte os dois bits de lugar. Então, de novo, estou descrevendo hardware, não uma sequência de instruções, não tem nada a ver com C. Então, de novo, para tentar reforçar isso, para vocês não ficarem frustrados como eu na graduação tentando fazer esse negócio funcionar, já estou colocando alguns contra-exemplos para deixar bem claro, não tente fazer C em VHDL, você vai estar tentando jogar o triângulo dentro da bolinha e fica insistindo à vontade, não vai entrar. Você pode até quebrar o bendito do brinquedinho, não vai entrar. Bom, então é isso. E mão na massa, né? Eu vou mostrar vários exemplos aqui ao longo. Vocês conseguem testar esses exemplos usando. Aqui tem duas sugestões de plataformas para teste.
O GHDL é um simulador de código aberto. Se você não quiser ter que se preocupar com construção do ambiente, que VHDL já dá trabalho suficiente, né? Mudar o mindset e usar VHDL já é razoavelmente trabalhoso. Eu recomendo, eu normalmente uso o EDA Playground, que é simplesmente um ambiente pronto para você, gratuito. Você cria uma conta, faz login com a sua conta da USP, por exemplo. É gratuito, é só para você conseguir salvar seus códigos eventualmente. E ele testa tudo. Ele tem um GHDL, inclusive, por trás, né? Você consegue emular dentro daquele ambiente o GHDL. E a minha dica, né, já que vai usar esse tipo de coisa, é como vocês ainda não viram tudo, né, não conseguem construir coisas ainda dentro do EDA nem do GHDL, começa assistindo todos os vídeos. Depois tem um roteirozinho que a gente está preparando com o EDA Playground, vai estar disponível para vocês na plataforma de ensino. Dá uma olhada nesse roteiro. A gente vai disponibilizar alguns códigos também para testes, né, além do que tiver no roteiro. E depois pega os slides que a gente está usando para essa disciplina e puxa o código, né, e faz alterações, brinca com os códigos que a gente vai dar aqui dentro dos slides, que vai estar gravado para você, né, o funcionamento. Ver se funciona do jeito que está gravado aqui, né, truca, né, vai que eu falei alguma besteira. Dá uma olhada se está funcionando, modifica à vontade e tenta ver as consequências das mudanças, né? O hardware sendo alterado, né? Sei lá, o exemplo aqui tem só 1 bit, tenta fazer com 8 bits. Fazer algumas brincadeirinhas para ajudar vocês a consolidar o entendimento. Ok? Então é isso para a primeira aula deste bloco. Mão na massa com VHDL não é o fim do mundo. Depois você entende como é que a coisa funciona, é razoavelmente simples de construir essa coisa. A diferença, de novo, é o mindset. Dá para fazer, dá para sair dessa disciplina sabendo VHDL sem grandes traumas. Ok? Vocês vão precisar de sistemas digitais 2, então é bom aprender agora do que na marra mais adiante. Então, até a próxima aula.